Bom dia a todos. Satisfação realizar a apresentação de mais um webinar organizado aqui pela British Shan, particularmente hoje falando sobre cultura de inovação. Meus agradecimentos aos associados mantenedores da British Shan, cujas marcas estiveram amplamente divulgadas no slide de abertura, ao senhor Adam Patterson, diretor adjunto da British Shan Paraná, pela parceria e liderança aqui na filial, ao Luciano Moraes e ao Luiz Felipe de Cessa, presidente e vice-presidente do Comitê de Tecnologia e Inovação, responsáveis pelo evento de hoje, as ilustres convidadas, ambas da Microsoft, a Carla Janaína Gonçalves e a Isabela Ribeiro, e, claro, a todos vocês, toda a audiência que nos acompanha hoje. Lembrando, a Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil, a British Shan, atua no Brasil há mais de 109 anos, sendo o mais relevante fórum da comunidade empresarial e governamental Brasil-Reino Unido para incremento do comércio, investimentos, serviços e relacionamentos bilaterais. Importante ressaltar que aqui na Câmara reunimos grandes investidores britânicos no Brasil, dos mais diversos setores da economia, além de empresas brasileiras que se engajam nas relações Brasil-Reino Unido. Temos atuação nacional e filiais no Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Lembrando também, a Câmara atua através de 13 comitês temáticos
e, particularmente esse ano, uma atenção especial aos 200 anos das relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e Reino Unido. E também para a COP30, que acontecerá no Pará. Todas as atividades que realizamos seguem e reforçam a missão da British de promover os negócios bilaterais Brasil-Reino Unido, atuando para que haja ambientes empresariais e sociedades diversos, inclusivos, prósperos e sustentáveis, servindo ao associado e contribuindo para o crescimento do comércio, da indústria, dos serviços e dos investimentos. Convido todos vocês a visitar o nosso site, british.com.br, e participar dos próximos eventos da Câmara. Para dar sequência ao evento e apresentar as palestrantes, passo a palavra para o Luciano Moraes. Olá, bom dia a todos e todas. Muito obrigado pela presença em mais um webinar do Comitê de Tecnologia e Inovação. Gostaria de agradecer ao Leonardo Trent, presidente da British do Paraná, pelas palavras de abertura, também ao Luiz Felipe de Sessa pela parceria na liderança do Comitê de Tecnologia e Inovação, e também as nossas convidadas, Carla Gonçalves e Isabela Ribeiro. Eu gostaria de falar um pouco sobre a dinâmica do webinar de hoje. Então, o evento é transmitido ao vivo através do Zoom e no canal da British no YouTube. O webinar de hoje será uma apresentação, né, feita pelas convidadas sobre cultura de inovação e vai ser seguida de um espaço livre de perguntas da audiência. Essas perguntas devem ser enviadas através da ferramenta de Q&A da plataforma Zoom. O acesso é gratuito, pode ser feito também através do link disponibilizado no chat do YouTube. Ao perguntar, nós pedimos a gentileza de mencionar o nome da empresa antes da pergunta para fins de identificação e também o nome da pessoa que faz a pergunta. Haverá uma curadoria das perguntas realizadas, né, visto que é uma restrição de tempo. Então, pedimos desculpas antecipadamente por perguntas que eventualmente não sejam abordadas na sessão de hoje. E passando para a apresentação das nossas palestrantes de hoje. A Carla Janaína Gonçalves tem foco em transformação do trabalho moderno. Ela é Senior Partner e Solution Architect para a América Latina na Microsoft. Ela aproveita o poder da IA generativa, da tecnologia da informação e de uma profunda experiência em arquitetura de redes para colaborações bem-sucedidas com parceiros e clientes, orientando-os para mudanças e inovações que sejam fundamentais para o seu negócio. Isabela Ribeiro é a Principal Consultant of Adoption and End User Experience para a América Latina na Microsoft. Lidera iniciativas estratégicas que impulsionam a adoção da inteligência artificial em grandes empresas na América Latina, atuando na criação de planos de capacitação, avaliação de maturidade, implementação de estruturas de governança e campanhas de engajamento que fortalecem a confiança e o uso prático da inteligência artificial no dia a dia das pessoas. Sem mais, passo a palavra para as palestrantes, Carla Janaína Gonçalves e Isabela Ribeiro. Muito obrigado por estar conosco hoje. Obrigada, Luciana. Obrigada pela introdução, Luciano, Leonardo. Saúdo a todos os membros da Câmara. Mais uma vez, obrigada e é um prazer estar com vocês hoje aqui e a gente poder trazer um pouquinho desses conceitos relativos à a cultura de inovação, e a gente também vai passar por inteligência artificial. Deixa eu começar. Bom dia, Isa. Bom dia, Carlinha. Perdão, gente, eu tive um problema aqui com a plataforma, tá? Que não é da Microsoft, aí eu estava um pouco desacostumada. A gente estava falando aqui. Bom, acho que eu vou só colocar o conteúdo aqui. Muito bem. Muito bem, gente. Então, como eu estava falando, a Isabela e eu vamos falar hoje sobre cultura de inovação, falar um pouco sobre a cultura de inovação na Microsoft, como foi essa transformação da Microsoft nos últimos 11 anos, aí, onde houve uma reviravolta na nossa cultura, e como que isso impactou de forma muito positiva a nossa forma de trabalhar, o desempenho da nossa empresa no mercado, a satisfação dos nossos clientes. Falar de alguns projetos, em particular o projeto NETIC, que é um projeto
bem interessante sobre data centers, falar sobre o Copilot, que é hoje o nosso principal assistente, nosso assistente de IA presente em todas as nossas ferramentas, trazer um pouco de histórico de projetos disruptivos do mercado que transformaram a nossa forma de viver e a nossa forma de interatuar em algumas áreas de negócios, falar como incentivar a inovação nas empresas e mostrar um pouco sobre o conceito da Microsoft de Fixed Mindset versus um mindset de crescimento. A importância da estratégia de agilidade dentro das empresas e depois abrir para perguntas e respostas para vocês. Então, falando rapidamente sobre a Microsoft, nós temos nossa missão, nossos propósitos, nossos valores. A missão da Microsoft é capacitar cada pessoa e cada organização do planeta a alcançar mais. E isso está presente nas nossas formas de trabalhar, nos nossos produtos, nos nossos serviços. O nosso propósito é democratizar o acesso à tecnologia e à inteligência artificial, promovendo inclusão, sustentabilidade e inovação responsável. Nossos valores são integridade, respeito, paixão por tecnologia, responsabilidade e inclusão. E, primeiro de tudo, precisamos falar que a cultura. Por que a gente traz esse tema cultura para esse evento? Porque a cultura é um sistema de valores e crenças que são compartilhadas por um grupo de pessoas. E quando a gente está falando de mercado de trabalho, é a forma como as pessoas trabalham e como o trabalho é realizado. E a gente sabe que... Deixa eu só diminuir aqui. E por que a cultura é tão importante dentro das empresas? O que isso impacta de forma tão significativa o desempenho das empresas? 65% das pessoas que falaram para a gente nesse estudo realizado sobre a cultura dentro das empresas, nos disseram que 65% delas nos disseram que aceitariam até uma redução salarial para estarem trabalhando numa empresa onde a cultura seja excelente. 26% delas disseram que abririam mão de um cargo melhor em prol de uma empresa que também priorizasse uma cultura saudável dentro do ambiente de trabalho. E 70% delas também disseram que não trabalhariam em uma empresa que não tivesse uma cultura excelente. Ou seja, o desempenho dos funcionários e, consequentemente, a satisfação dos clientes está diretamente relacionada à cultura da nossa empresa. Aqui nós trazemos por que é bom para o negócio investir em cultura. Será que é bom? Por que eu tenho que me preocupar com esse tema dentro da minha empresa? E as organizações que proativamente investiram em cultura, nessa mudança cultural, que tem esse olhar para como que está a satisfação do meu funcionário, como que está o clima de trabalho dentro da minha empresa, que fazem esse acompanhamento contínuo, o que eles mostraram para a gente? 516% de aumento no faturamento nos últimos 10 anos, 30% maior nos índices de inovação, as pessoas se sentem mais motivadas a trazerem novas ideias, a colaborarem e contribuírem mais ainda para o crescimento da empresa, e isso gera 40% mais de retenção de funcionários. E a gente sabe de todos os problemas e desafios da retenção de funcionários e a perda de funcionários que muitas vezes levam um conhecimento da nossa empresa, que levou-se anos a serem construídos, e se você não investe na retenção dos seus funcionários? E tudo isso, de novo, acaba convergindo para o tema cultura organizacional. E a cultura fornece a resiliência para esses funcionários também. Então, 11 vezes mais propensos a acreditar que eles podem se recuperar em contratempos rapidamente, porque eles sabem que existe uma cultura de colaboração dentro da empresa, que ainda que venham os reveses do mundo, da própria organização ou do mercado, enfim, eles estão mais fortes, se sentem mais fortes para poderem reverter aquela situação. 8 vezes mais propensos a acreditar que eles podem continuar a ser produtivos em tempos incertos, porque eles sabem que ali eles podem contar com a proteção de serem criativos, de serem inovadores. E agora a gente traz falar um pouquinho para vocês sobre o exemplo de mudança de cultura da Microsoft. Isa, conta para a gente um pouco sobre a cultura da Microsoft. Perfeito, Carlinhos. Acho que uma forma, mais fácil de tangibilizar esse conceito que é tão
não tangível, né, que é a cultura, é um pouco contar até a nossa própria história, tá, gente? A gente até trouxe uma quote aqui, né, do Peter Drucker, que fala que a cultura como estratégia no café da manhã, porque justamente, vamos contar que a história da cultura da Microsoft, se a gente não ajusta algumas formas de funcionar, né, que são duráveis, que isso justamente define a cultura, não é só uma semana, não é só um mês, né, não é só um ano, mas sim a gente ajusta alguns mecanismos que eles voltam todo dia, toda semana, todo mês, a gente acaba a estratégia, digamos assim, quer dizer, a cultura, né, perdão, né, come a estratégia pelo café da manhã, ou seja, se eu não consigo acertar, realmente criar um novo hábito e mudar a forma como eu faço as coisas, o que eu quero, eu não vou conseguir realizar se eu não realmente conseguir mudar a cultura. Então, a gente vai trazer um pouquinho desse ponto aqui com a história da própria Microsoft. E aqui também, né, tem outra quote, que é: se você quer algo novo, precisa de parar de fazer algo velho. E a gente vai contar isso um pouco aqui a partir da nossa história. A Microsoft, acho que é uma empresa que tem inovado recentemente muito na mídia, vocês viram, né, através da IA, enfim, várias novas inovações, mas a gente está num caminho de inovação aí bem antigo, né, digamos assim. Começamos, o primeiro presidente foi o Bill Gates, que é o fundador, depois a gente teve um outro presidente que trouxe uma visão, Steve Ballmer, que trouxe uma visão mais competitiva da Microsoft. Então, naquele momento, precisava se posicionar a Microsoft de uma forma um pouco mais competitiva, e ele instituiu uma cultura um pouco mais competitiva dentro. Então, até a gente trouxe aqui algumas coisas de jornal, né, mostrando que, na época, em 2012, 2014, a Microsoft era vista com uma cultura de muita competição interna, né? Eu vou traduzir o que é isso. Até na própria avaliação, a gente forçava uma que a gente chama de curva forçada, ou seja, você precisava numerar seu time, né, falar de 1 a 5, então se tem um 1, né, você vai ter que ter um 2, e aí você acabava criando uma certa competição interna, e competição interna é o que a gente viu na nossa própria cultura, é contra a inovação, porque a inovação ela trabalha muito a partir da colaboração, uma vez que você consegue construir a partir da ideia do outro, né? Que eu acho que a Carlinha vai falar muito isso quando a gente fala de mindset de growth, né? De crescimento versus um mindset fixo. O mindset fixo, que é o que a gente tinha, que é de competição, ele tem essa base de, para ter, né? Se só existe um número 1, ou é eu ou é você. Então eu vou ter que disputar com você e não construir a partir do que você constrói, né? E isso realmente foi visto pela board da Microsoft, pelo time da Microsoft, viu que isso não estava levando a resultados e foi pensado numa mudança real aí de cultura. No caso, eles fizeram uma mudança mais radical, que foi realmente trocar, e já estava realmente assim na época, né? A gente conseguiu ter todos os resultados desejados e a gente trocou de presidente. E o Satya Nadella, ele veio com uma visão muito disruptiva, no sentido de falar, olha, eu entendo, eu vejo o valor da colaboração versus competição, e a gente vai colocar isso em todos os rituais da nossa empresa, as avaliações, que são onde a gente consegue ter, de forma mais propriamente dita, né, o que a empresa valoriza ou não. E ele trouxe isso a partir dessa cultura de inovação, de tirar o foco na competição e focar muito em colaboração e nessa mentalidade de crescimento sempre. Ou seja, ele criou um espaço seguro para errar, né? Ele criou um espaço onde a gente entendia que, né, o que muita gente fala, né, fail fast, fail e fail better, que é justamente de você tentar primeiro, você ter essa liberdade, você ter um ambiente que permite isso. E aí a gente quis mostrar aqui de forma mais tangível que os próprios jornais começaram a notar essa mudança, né? Então, aí você vê até que é a Bloomberg, né? Sobre o comando de Satya Nadella, a Microsoft tem mais assinantes do que a Netflix. Então, a gente começou, na verdade, primeiro a imprensa começou a ver a mudança cultural e depois a imprensa começou a ver a mudança
o que essa mudança cultural trouxe para o nosso negócio, né? Que, na verdade, a gente começou a crescer como empresa, crescer de valor de mercado e crescer de assinantes, né? Crescer de pessoas que pagam, né, pelos serviços da Microsoft. E aí, realmente, foi uma coisa que a gente vai falar um pouco, né, disso, de o que a gente aprendeu com isso, mas a importância de tomar ações formais sobre a cultura e quanto que isso, por exemplo, tem impacto positivo no negócio. Então, a gente tem aqui um desenho muito claro sobre como que as ações da Microsoft subiram. Depois, com a IA, na verdade, subiram, né, exatamente, estão subindo, né, a gente está altíssima agora, mas porque a gente fez essa sementinha inicial de mudar a cultura, mudar a forma que as pessoas eram avaliadas e mudar o que era valorizado dentro da empresa, né, de forma formal e informal, para a gente conseguir criar um ambiente de colaboração que permita que a inovação realmente, que permita que novas coisas são geradas. Foi aí que, né, a partir dessa base que se foi construída a própria IA, né, a gente começou a trazer soluções de IA e realmente conseguimos continuar subindo aí no mercado, né, Carlinha? Isso aí, alcançando em janeiro de 2024, nós alcançamos aí o posto de, primeiro alcançamos a marca dos valor de 3 trilhões e já ultrapassamos isso, chegamos à marca de empresa mais valiosa do mercado. Perfeito. Aí, Carlinha, eu não sei se a gente consegue passar o vídeo, acho que não, né, porque é um vídeo longo, né? Eu troquei o vídeo, vamos lá. Pode falar, Isa. Você quer falar ou quer que eu fale? Eu vou trazer um pouquinho do ponto, aí você pode me complementando, né? Tá, joia. A gente quis trazer aqui uma inovação que já faz um tempo que ela foi feita, mas que agora faz muito sentido até pela nossa situação atual, né, do mundo de necessidade de soluções mais sustentáveis, né? Que acho que é um pouco o que a gente está passando agora. Na época, né, quando começou isso, 2013, a gente tinha essa necessidade de migrar, muita gente estava migrando para a nuvem, né? A gente começou essa demanda dos clientes, começou-se uma maior demanda por data centers e a refrigeração dos data centers, ou seja, o ar-condicionado, né, para manter aquilo, era cara. Então, esses são os 3, digamos, drivers, os principais motivos que a gente começou essa mudança. Lembrando, gente, uma mudança sempre começa com alguma coisa que está doendo, né? Então, a gente precisa ver, entender que dor é essa para poder resolver. E aí, no caso, o objetivo foi justamente fabricar e operar unidades de data center que eram sustentáveis, que eles podiam ser encomendados sob medida e implantados debaixo do mar, no fundo do mar, de uma forma sustentável, ou seja, ele consegue retirar e devolver o calor para o ambiente, e de uma forma que ele não precisava de tanta manutenção, né? Porque a manutenção de uma coisa dessa é bem cara, né? Você vai precisar entrar debaixo d'água, etc. Então, esses eram os objetivos. E aí se usou a tecnologia de submarinos, né? Que são, enfim, digamos assim, pensando, tá fazendo uma metáfora, tá? A gente primeiro entendeu a dor, a gente entendeu o que a gente precisava de feature, ou seja, quais as características do que a gente precisava, e a gente foi, por exemplo, em quem mais entendia disso, que seriam os submarinos. Então, começou-se a entender, tá bom, qual que é a tecnologia que foi feita nos submarinos e como se faz um submarino para a gente poder trazer isso para os data centers do NATIC que iriam ficar debaixo d'água. E aí, justamente, foi a junção de um submarino com base de dados, né? Isso aqui, depois de um processo de iteração, perdão, temos uma visitante aqui, um processo de iteração, né? Durante o qual a gente fez alguns projetos, fez alguns primeiras ideias, e aí foi refinando isso, a gente começou a conseguir chegar a um processo que demorava menos de 90 dias para implantar do navio da fábrica para a operação, ou seja, tinha um tempo aí bem curto, né? O data center, então, hoje em dia, esses data centers são submarinos mesmo, né? São coisas são realmente estruturas que conseguem ficar debaixo da água, né? Então, eles têm 140 pés de comprimento, 12 pés de largura, então é como se fosse um container, né?
100% da eletricidade é renovável, é produzida a partir da energia solar e do movimento das marés e das ondas. Aí está falando um pouquinho mais técnico aqui sobre o que tinha lá, né, em termos de tecnologia em si, e ele funciona por 5 anos. Então, essa célula, né, esse container, digamos assim, que é um data center único, ele consegue funcionar por 5 anos. Então, ele tem um tempo de funcionamento super legal. E esse é o vídeo que eu trouxe, Isa, para a gente falar o seguinte, sobre como que uma empresa chinesa hoje está reaproveitando o estudo que foi feito pela Microsoft para realmente implementar isso de forma em produção, um modelo de produção mesmo. Vocês vão ver aí mais de 100 containers de data centers já implementados no fundo do mar na China, e usando um estudo que foi feito pela Microsoft. Carlinhos, a gente não está ouvindo o áudio, mas acho que é isso mesmo, né? Não está ouvindo o áudio? Não, Peraí. Ai, peraí. Como é que... A gente, desculpa, a gente usa muito Teams, então a gente... desculpa aí, chama o especialista de... Pera, gente, como é Lá que eu... em cima tem share áudio. Recorde... Share sound, tá aqui. Ele não está me deixando... ele não está me deixando habilitar. Eu vou ter que parar, acho que, e começar de novo o compartilhamento, tá? Tudo bem, pessoal? Porque quando eu tento só habilitar o áudio aqui, ele não está deixando. Só um segundo. Aproveitando, enquanto eu estou fazendo isso, eu queria dizer que vocês fiquem à vontade para nos interromper, fazer perguntas, no momento que vocês quiserem, para fazer a conversa bem interativa, tá? Fiquem à vontade para nos interromper aí e pedir, porque eu não estou vendo mãozinhas levantadas, eu não consigo ver, eu estou vendo só a tela, mas se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. E por alguma razão ele não está me deixando selecionar aqui o áudio. Aqui, ó, compartilhar o som, o quadradinho aqui, ele não está deixando. Carla, não se preocupe, porque pelo que eu vi, tem também as legendas, Tem a então legenda, dá para acompanhar. Então tá bom. A gente manda o link para, né, o time ver depois, se quiserem também. Obrigado. Aproveitando enquanto passa o vídeo, já que a gente está sem o áudio, a Microsoft não teve uma preocupação de registrar uma patente para isso, deixou como se fosse uma arquitetura, um SDK que pudesse ser reutilizado por quem tivesse interesse? Sim, foi um estudo publicado e que quem quiser aproveitar pode tirar vantagem desse estudo realizado pela Microsoft. Não tem nenhuma patente registrada em relação a isso, Luciano. Acho que isso tem a ver um pouco com o nosso fundador, né, que tem uma preocupação bem grande com a questão sustentável. Ambiental e sustentabilidade, né? Isso aí. E aí vocês devem perguntar, e por que a Microsoft não utiliza? Porque a nossa demanda de data centers é tão grande que acho que isso não seria suficiente
para que a gente pudesse escalar da maneira que está precisando hoje, com toda a demanda que a gente tem de GPUs para processamento de IA. Então, né, Imagino que a velocidade de deployment de um projeto no fundo do mar seja muito mais lenta do que ainda utilizar um data center tradicional, né? sim, sim. Mas acho que o que é importante aqui é que justamente uma ideia deu origem à outra, né? Que eu acho que é Sim. muito isso, é a parte da Uhum. inovação, que é exatamente, Luciano, não é tão escalável, legal, tá bom. Mas, por exemplo, um time da China já conseguiu escalar para outras coisas. E aí, a gente quer dizer isso porque no processo de inovação é importante conseguir começar, né? Fazer uma coisa beta, fazer um processo, porque ele vai inspirar outros e vai chegando, assim, né, ao ideal. Isso aí. E eu acho que a Microsoft tem cada vez mais se aberto nesse sentido, né? Quando a gente fala de inteligência artificial mesmo, a gente olha o nosso assistente de IA, que é o Copilot, que foi lançado lá em 2023, e com um grupo muito pequeno de clientes, isso foi abrindo, abrindo, e agora a gente vê que cada vez mais essa é uma ferramenta que está trazendo muitas funcionalidades para os clientes, e até na nossa versão free, nossa versão que não é paga, já incorpora muitas funcionalidades. Então, traz aí o compromisso da Microsoft de trazer o IA cada vez mais acessível ao acesso de todas as pessoas, mesmo aquelas que não querem ter uma licença paga. E quando a gente fala de IA responsável na Microsoft, um dos pilares essenciais do Responsible AI aqui é a acessibilidade. Garantir que as nossas ferramentas de IA elas sejam acessíveis, que elas sejam inclusivas e que, assim como nós dissemos, para todas as empresas e todas as pessoas serem empoderadas e que possam realizar mais em todo o mundo, cada vez mais olhando para todas as necessidades das pessoas. E é mais incrível ainda que muita da inovação que a Microsoft traz, ela é gerada pelas pessoas com necessidades especiais. E nós, assim, a gente acaba usando no dia a dia e nem imagina que aquilo surgiu por uma necessidade especial de alguém. E o nosso objetivo é que a gente possa fazer isso sempre em todas as nossas ferramentas, por default, por construção, elas são assim, e que elas possam ser sempre incorporando as informações que nós temos sobre deficiências, sobre necessidades especiais, para que a gente possa protegê-las contra o capacitismo, para que todas as pessoas possam realmente aproveitar o máximo das nossas ferramentas e que esses possam ser os nossos grandes usuários e que todos possam ter acesso a essas ferramentas. Aqui um vídeo para vocês que fala sobre isso.
Isso aí. E aí, falando um pouco agora sobre os desafios que a gente tem como empresa, não é? Não só a Microsoft agora, mas falando como todas as indústrias trazem aí esses desafios. Antes da pandemia, a gente tinha um conceito de mundo VUCA, ou seja, volátil, incerto, complexo, ambíguo. E depois da pandemia, esse conceito mudou para um ambiente ainda mais, vamos dizer, hostil, mais difícil ainda, que a gente chama de mundo bunny, que é Brighton, né, o frágil, ansioso, não linear e incompreensível no pós-pandemia. Então, quando a gente imaginava que acabou a pandemia, agora a coisa vai acalmar, aí veio guerra, veio mais um monte de conflitos que nos fizeram cada vez mais estar nesse ambiente tão desafiador, né, para a gente trabalhar, para a gente produzir as coisas no nosso planeta, no nosso mundo. E, sem dúvida, todas as mudanças, elas surgem a partir das pessoas. São as pessoas que geram a transformação. Antigamente, a tecnologia era muito a tecnologia que drivava o comportamento das pessoas dentro das empresas. Então, a empresa investia numa tecnologia e as pessoas tinham que se adaptar a ela. Agora é o contrário. A demanda das pessoas, ainda mais essa geração nova que está chegando no mercado de trabalho, que traz muita ansiedade por tecnologia, por maneiras mais inteligentes e eficazes de se trabalhar. Então, elas trazem essa demanda crescente e desafiadora todos os dias para que a gente atenda esse mercado de trabalho. E tudo isso acontece gerando a transformação digital e a transformação cultural. Como a Isa já falou, a cultura come a inovação no café da manhã. Então, se a gente, ainda que nós possamos falar sobre inovação, sobre cultura, sobre trabalho colaborativo, se a gente não fizer a mentalidade das pessoas se transformarem, não adianta nada. Podemos investir milhares de dólares nas nossas empresas. Se as pessoas não estiverem dispostas, terem a vontade de utilizar essas ferramentas, nada acontece. E essas soluções disruptivas, elas vêm pela necessidade das pessoas. Então, eu trouxe aqui para vocês, só para a gente relembrar, são 3 aplicativos, né, que hoje, quem aqui, eu tenho certeza que ninguém aqui nunca foi ou não é um usuário desses 3 aplicativos, que é o Netflix, o Airbnb e o Uber, que fizeram disrupções imensas na nossa forma de viver, de se relacionar. Quer dizer, Netflix, hoje a gente tem aí conteúdo imenso para o nosso acesso de forma muito mais rápida, o Airbnb, que mudou, transformou a forma da gente abrir a casa da gente para outras pessoas estranhas, e o Uber, que traz uma grande inovação em relação aos meios de transporte, e essa geração nova que está chegando agora já nem tem mais tanto o objetivo de ter um carro como era no nosso tempo, porque sabe que o Uber está ali sempre disponível. E quando a gente fala da indústria de tecnologia, que é a nossa indústria, né, o Satya bem lembra a gente do seguinte, que a nossa indústria não respeita a tradição, ela só respeita inovação. E isso vem assim a passos cada vez mais rápidos aqui na Microsoft, que realmente fica, às vezes, muito desafiador para a gente conseguir acompanhar. E aí ele traz para a gente, chegando na Microsoft, esse conceito de vamos transformar a nossa forma de pensar, vamos mudar de um mindset fixo, ou seja, onde as pessoas têm falta de persistência diante dos obstáculos, foco excessivo nas falhas, e em vez de buscar soluções, e uma mentalidade fixa e aversão ao aprendizado contínuo. Aquela história, eu sempre fiz assim, por que você quer que eu faça agora diferente? Né? A nossa empresa funciona bem assim há 30 anos, por que a gente vai mudar agora? Só que a gente tem que olhar para fora, olhar o que o mercado está trazendo para a gente, qual é a demanda, sermos até preditivos nisso, né? Como que a gente se prepara, a nossa empresa, a nossa forma de trabalhar, para poder se adaptar a isso. E aí entra a mentalidade de crescimento, que isso não é só
algo que está a 1000 pés dentro da empresa, tá? É algo que é aterrissado para nível pessoal nosso. Então, cada um de nós, cada funcionário, tem que absorver esse conceito e buscar uma mentalidade de crescimento, né, que vai ajudar você a alcançar seus objetivos. Então, a gente está sempre buscando aprender algo novo, inclusive até observar o movimento dentro da empresa, para onde que a empresa está caminhando em tecnologia. Eu falo que aqui na Microsoft, né, eu e a Isa, a gente está mais ou menos ao mesmo tempo aqui, de 4, quase 5 anos, e quando a gente chega aqui, é como se fosse beber água no hidrante, porque é tanta informação, que a gente às vezes fica, para onde que eu vou? Por onde que eu começo? Mas o fato é que a gente tem muitas oportunidades, né? E a gente precisa entender o movimento que a empresa está fazendo. Isso falando no aspecto pessoal, profissional, do indivíduo. Agora, imagina a empresa que também tem que olhar isso no âmbito de mercado, de país, de região e até global. Para onde que está indo? Para onde que eu vou me adaptar também? Né? Então, ter uma mentalidade de crescimento que permite a gente abraçar desafios, ou seja, não ficar aqui e falar assim, eu vou ficar aqui no meu quadradinho, fazendo o que eu faço, está tudo muito bem. Não. Para onde que eu posso crescer? O que eu preciso estudar para me preparar para aquele novo movimento que vai surgir daqui a 6 meses, 1 ano? E, sem dúvida nenhuma, esse tipo de pensamento promove uma resiliência, porque você está sempre ligado no que está para acontecer e você consegue se adaptar de maneira muito mais rápida a essas mudanças e toda essa inconsistência, digamos assim, do nosso mundo hoje em dia. Então, essa mudança de mindset, a gente fala de fixed mindset, é a crença de que as capacidades são fixas e que a inteligência é pré-determinada. Então, um chefe que olha para o seu grupo e fala assim, o João ele só faz isso, e o João só sabe fazer isso, e o João só pode fazer isso. E aí, faz com que as pessoas tenham um comportamento de querer parecer inteligente. Elas buscam, de alguma forma, mostrar que elas podem fazer mais, sendo que, quando tem um objetivo, um desafio real, ela não está preparada para aquilo. E vem o desafio, o fracasso, como um mau resultado. Esse é o Fixed Mindset. E quando a gente vai para o Growth Mindset, o que a gente tem de correspondência aqui? Quando a gente fala que a inteligência é pré-determinada, a gente no Growth Mindset, a gente pode falar, qualquer um pode desenvolver qualquer coisa. Dê o desafio para a pessoa, e que se você sabe que ela tem uma mentalidade aberta, ela vai procurar resolver aquilo, ela vai procurar estar capacitada para que aquilo possa acontecer. Ao invés da pessoa querer parecer inteligente, ela tem o desejo de aprender. Ela vai estar sempre buscando aprender algo novo, para que quando as oportunidades apareçam, ela possa estar pronta. E ao invés de ver o fracasso como um mau resultado, ela enxerga o fracasso como essencial para o domínio de um determinado conhecimento. E o fracasso também, como a Isa já falou, dentro de um processo de inovação dentro da empresa, é essencial que as empresas deem esse subsídio para que os funcionários possam errar pouco e errar rápido, né? Para que as coisas possam realmente acontecer. E as mudanças na forma de trabalhar que a gente viu. Então, imagina como era antigamente o processo de comunicação dentro das empresas, da liderança para a gestão e para os silos que estavam abaixo. Então, as pessoas demorava muito para aquela mensagem chegar, até realmente as pessoas aqui na base da pirâmide, e muitas vezes essa mensagem chegava distorcida, ou incompleta, ou às vezes até sem propósito, porque a pessoa que está lá embaixo não entende, mas por que eu tenho que fazer isso? Quando a gente tem uma estrutura onde as lideranças elas estão cada vez mais próximas de todo o grupo de trabalho e que não existe mais tanta uma árvore hierárquica, mas uma hierarquia mínima possível e muito mais flat, onde você tem mais colaboração, uma comunicação muito melhor,
todos esses movimentos, todas essas transformações, elas acontecem de maneira muito mais rápida e muito mais ágil. E essa agilidade, ela está aí nas metodologias que a gente tem que utilizar, metodologias ágeis, né? Tem vários modelos que se pode utilizar. E o que elas trazem para a gente? Quando a gente fala de inovação, utilizar essas metodologias ágeis para tudo, não só para a gente que vai construir um projeto, mas para a minha forma de trabalhar também. Então, elas trazem aí uma gestão de projetos que priorizam a flexibilidade, colaboração, entregas rápidas e incrementais, ou seja, você entrega e testa, entrega e testa, entrega e testa. Deu ruim, volta, refaz de outro jeito e vai assim até chegar no seu resultado esperado. E a gente fala sobre os 9 princípios básicos da inovação, né? Que estão aqui dentro dessas principais áreas, que é agilidade, confiança e atitude. São esses 3 princípios básicos que a gente tem que alavancar dentro da cultura da empresa para que nós possamos motivar a inovação. Defender a agilidade, cultivar uma cultura de experimentação, pensar simples e agir rápido. Dentro do aspecto de confiança, né? A gente construir parcerias com propósito, criar valor compartilhado, ser transparente e confiável, e saber, como a Isa bem comentou, que a cultura, o resultado nunca é obtido por uma só pessoa. Cada vez mais, a cultura de colaboração dentro da empresa é essencial. Saber que quanto mais diversidade de ideias, de pessoas que trazem as suas necessidades, os seus pontos de vista, faz com que a inovação seja muito rica dentro das empresas. E falando de atitude, né, adotar métricas de impacto, promover a diversidade de pensamento e aprender com os erros. Adotar as métricas de impacto é essencial, porque a gente sabe que a grande maioria dos tomadores de decisão de negócios, CIOs, CEOs, qual é a maior barreira para que eles adotem inovação, que eles aceitem alguma transformação na sua empresa? É a insegurança de medir o impacto de cada dólar, de cada real que é investido. Então, a gente sempre, quando falar de inovação, medir de onde eu estou saindo para onde eu quero chegar. Porque aí sim a gente consegue provar o impacto daquilo que a gente está construindo. E falando rapidamente sobre os negócios de IA da Microsoft, a Isa compartilhou com a gente isso daqui que traz que 85% das empresas da Fortune 500 já estão usando soluções de IA da Microsoft. Que 66% dos CEOs já estão relatando benefícios comerciais mensuráveis de iniciativas de IA generativa. E isso aqui não é só Microsoft, tá? Isso aqui, nesse caso, são dados de IA de todas as plataformas. Então, o que a gente fala é que a inteligência artificial, a IA generativa, que veio aí a partir de 2023, com a chegada da linguagem natural para a gente poder interagir com os modelos de inteligência artificial, sem que ninguém mais precise ser um desenvolvedor, né? Conheça códigos para poder pedir insights e realizar perguntas para um modelo de inteligência artificial. A partir de 2023, a gente vê que isso é um caminho sem volta. Cada vez mais, nossos processos, nossa forma de trabalhar vão estar atreladas a essas ferramentas. E isso traz aí, dentro da pesquisa do EDC, uma previsão de 2,3 trilhões de impacto cumulativo global gerado pela inteligência artificial até 2030. Estima-se que a cada $1 investido num sistema seu, num processo seu, transformado pela inteligência artificial, ou que essas ferramentas estejam na mão dos seus usuários, vai gerar $4,9 de progresso e de benefícios adicionais para as nossas empresas.
E a grande maioria das empresas sempre vão utilizar a IA, principalmente por esses objetivos, para enriquecer a experiência dos usuários, para melhorar o envolvimento do cliente, para reformular os seus processos de negócio e para, sem dúvida nenhuma, estar aí acompanhando a curva da IA para a melhoria dos seus produtos, para reduzir o tempo de lançamento, para estar cada vez mais perto dos seus clientes e ter uma adoção cada vez maior dos seus produtos junto aos seus clientes. Aqui, rapidamente, sobre os 5 pilares da IA, né? Então, a estratégia de negócio, a tecnologia de dados e estratégia, e a estratégia de IA e a experiência, a organização cultural e a cultura dentro das empresas também, e a governança. Então, todos esses são os pilares da inteligência artificial que todas as empresas têm que observar no momento da implementação da sua solução de IA. E aí, eu abro... Isa, quer comentar alguma coisa? Não só comentar, Carlinha, nesse último ponto aí, que uma das coisas, acho que só fazendo um paralelo, tá, gente? Durante o nosso aprendizado com IA, acho que voltou aqui uma questão que foi muito importante quando a gente estava conversando sobre inovação, cultura de inovação também, que é justamente sobre estratégia, né, de negócio e cultura, né? Assim, cultura, mas organização e cultura. Então, são dois processos que no nosso, a gente compartilhou o estudo aqui no chat. Durante esse tempo já de trabalhar com IA, que é uma nova tecnologia, a gente viu que esses são os pilares importantes das empresas implementarem, né, para poder conseguirem colocar IA de forma sustentável nos seus processos. E só eu queria só ressaltar que, de novo, a gente vem com essa questão da organização, né? Então, assim, só retomando que todo tipo de inovação, até IA, a gente é consistente realmente essa necessidade de passar pela cultura, de passar por essa estratégia de negócio e como que a gente torna isso real na nossa organização. Só esse ponto, Carlinha. Eu estou vendo, tem algumas perguntas aqui no Q&A. Isso. Aí a gente vai colocar no chat esse link aqui, que é para vocês conhecerem as 1000 histórias de sucesso de transformação e inovação da Microsoft. Pessoal, eu queria agradecer demais a Carla e a Isabela. Eu vou dar andamento aqui às questões que já nos foram apresentadas. Acho que essa apresentação trouxe uma abordagem bem interessante de cultura da inovação, uma forma muito mais ampla, não só mostrando resultados práticos e imediatos, mas também falando de impactos indiretos, como retenção de funcionário, própria confiança do grupo frente a adversidades. Foram temas muito não óbvios que decorrem dessa cultura. E eu queria começar o debate aqui, é uma pergunta que o Samuel Onassis, que é gerente de inovação, trouxe e é exatamente em linha com a dúvida que eu queria trazer para o debate com vocês. Então, você não decide, acho que a Isabela falou isso, não é uma coisa de uma hora para outra, vou ter uma cultura da inovação forte. Você provavelmente, como também estava na fala da Carla, você tem que criar alguns incentivos novos que te deem menos medo de errar, ou descontinuar alguns incentivos antigos que eram muito mais alinhados a uma cultura de competitividade. Então, o que efetivamente, vocês puderem falar de uma forma concreta, o que muda em incentivo, em KPI, em alocação de budget específico, que não vai ter algo tangível em termos de resultado? Como vocês conseguem tornar isso mais mensurável e efetivamente com uma escala de valor que seja desejada dentro da organização? Quer comentar isso? O que eu fale? Eu vou comentar, até porque eu estava usando o Copilot aqui para me ajudar, se a gente tem alguma documentação interna, tá, Luiz? Até para trazer dados accurate, né, bem reais. E achei, e uma das coisas, porque um dos indicadores que a gente tem, a gente continua com os indicadores de negócio, que são, por exemplo, satisfaction, né? Então, assim, satisfação dos nossos clientes com o nosso serviço e com o nosso produto. Então, isso são métricas que são, digamos assim, tão relacionadas. Desculpa, gente, minha gata está hoje querendo interagir bastante, ela gosta do tema de inovação. Mas são temas. Ah lá, só um minuto.
Eu não brinquei com ela, desculpa. São temas, enfim, o que eu quero dizer é, a inovação, ela precisa estar muito conectada para entregar os seus resultados de negócio. Então, não é, né, porque assim, qual que é o propósito da inovação? É realmente trazer novas formas de fazer, mas a gente não pode perder de perspectiva o que ela precisa entregar, né? Para que a inovação está a serviço de quê? Então, as métricas que a gente usa realmente continuam sendo né, consumidor, né? Customer A satisfaction. satisfação do consumidor, mas a gente também tem indicadores internos de recomendação da empresa pelos colaboradores. Então, uma cultura de inovação ela também traz uma satisfação melhor dos colaboradores e a gente faz uma pesquisa interna de clima mesmo, né, que pergunta um pouco sobre a satisfação com a criatividade, né, a liberdade que você tem de trazer ideias. Então, tem perguntas ali que estão acessando essa ideia de se a Microsoft permite inovação ou não, se a gente está dentro de uma cultura que permite você trazer ideias para frente, se você consegue colocar isso para frente. Então, a gente tem perguntas específicas na nossa pesquisa de clima interna que acessam isso, além de, estou lendo aqui até porque eu peguei com o Copilot algumas coisas. Aí tem uma questão de investimento mesmo, né? Uma vez que a gente investe em pesquisa e desenvolvimento e retorno, então, como a gente são produtos, por exemplo, até o Nautic, né? É um produto, a gente precisa entender o quanto aquele produto de inovação trouxe retorno, né? Acho que a gente tem um case de inovação que não deu tempo de mostrar aqui, mas a gente pode mandar o link, que é um controle acessível do Xbox. E esse era um controle que foi feito para pessoas com deficiência motora e algum tipo de dificuldade motora, e esse controle, por exemplo, a gente conseguiu ver em números de quantos, né, controles que foram comprados, qual que é a avaliação online. Então, a gente consegue ver também a aplicação da inovação no dia a dia das pessoas, né? Se isso aqui foi aceito pelos consumidores, como que está sendo enfim, qual que é o resultado dessa inovação? Acho que são 2 pontos. Um é a satisfação interna dos colaboradores com a cultura de inovação, ou seja, será que as pessoas estão tendo o espaço que elas precisam para trazer as ideias, a gente está conseguindo fomentar uma cultura de inovação, as pessoas estão sentindo isso a partir de pesquisa de clima interna, e alguns KPIs externos de adequação daquele produto inovador ao negócio, né? Então, está trazendo resultado de negócio, está sendo aceito pelos clientes e está trazendo retorno financeiro também, tá? Porque a inovação, por inovação, ela né, não deve existir assim, mas ela precisa ter geralmente um propósito, né? Não sei, Carlinhos. Achei interessante sua fala, viu? Porque realmente ela é natural que seja esperado algum retorno, o que não é óbvio são as formas de mensurar esse retorno, e acho que vocês têm uma visão muito clara sobre isso. Você estava falando um pouco da questão de liderança, que acho que isso foi muito fomentado por uma nova liderança na Microsoft, vocês mencionaram, né, Satya Nadella, que trouxe isso como um componente de negócio. E acho que, então, assim, tem uma questão de uma ordem, né, estratégica em cima, mas tem uma dificuldade, não sei se é uma dificuldade, até uma oportunidade. Eu lembro da Carla falando um pouco dessa uma questão geracional, que todo mundo quer ser ouvido, existe até uma ansiedade. E então, como fazer um pouco para acomodar e para ouvir, para mostrar que essas ideias estejam sendo implementadas nesse processo? E do outro lado, se talvez tenha um grupo de pessoas, não vou falar por geração, talvez por perfil, que simplesmente fala, pô, o que a gente está fazendo está dando muito certo. Por que que eu vou mexer no time que está ganhando? Como que vocês mensuram esses dois extremos dentro de um contexto de governança da cultura da inovação? Tá. Luiz, eu vou te contar um pouco, aterrissando assim, um pouco como é a nossa forma de trabalhar aqui na Microsoft. Como a Isa falou, a gente tem as nossas métricas, e são métricas globais, então tem a métrica de para onde a empresa está caminhando, qual é o objetivo principal da empresa nesse ano, né? Então, se a gente falar qual é o principal, desenvolver os nossos produtos de IA, por exemplo, esse ano. Foco 00 ali é focar nisso. Tá, mas como isso aterriza para o nível aqui de quem está na base da pirâmide? Como é que essa mensagem chega até aqui?
Primeiro de tudo, é assim, tanto eu quanto a Isa, já falei, a gente tem aqui menos de 5 anos na empresa, então a gente não chegou, eu pelo menos não sei se a Isa esteve aqui antes, eu nunca estive, é a primeira vez minha na Microsoft. Tem gente aqui que já foi, já voltou, e tem gente que está aqui 20 anos e mais. Então, o que eu posso dizer de hoje é que nós somos extremamente, não vou dizer cobrados, mas incentivados a termos um protagonismo em tudo que a gente faz. E que não sejamos só táticos, mas principalmente estratégicos. Então, a estratégia, ela não vem só de cima para baixo. A estratégia, a gente tem essa liberdade aqui vamos dizer, no nível médio e no nível baixo da pirâmide, de sermos estratégicos. E o que isso significa? Eu sei onde a minha empresa tem que chegar, eu sei onde o meu departamento tem que chegar, o que eu, como indivíduo, contribuidor individual, posso fazer para alcançar esse objetivo. Então, cada um de nós é incentivado a criar uma estratégia. Então, eu vou comunicar e vou inventar formas de colaborar, formas de treinar. Eu trabalho no time de parceiros, então vou trazer aqui para a minha realidade. Como que eu posso, o que que eu vou fazer para vender mais Copilot? Antes de mais nada, eu preciso treinar muito os meus parceiros. Então, qual que é a minha estratégia para levar cada vez mais a capacidade e o conhecimento para os meus parceiros? E eu defino como eu vou trabalhar. Esse é o meu objetivo. E vamos dizer, chegou no mês, eu tracei um plano, defini uma estratégia, mas daqui a um mês eu estou vendo que minha estratégia furou. Não está tendo a aceitação que eu imaginava, não está tendo a resposta que eu imaginava. Eu volto imediatamente, repenso e traço uma outra estratégia. E tudo bem, eu tenho que falar, comunicar. Eu fiz desse jeito, não deu certo, e agora eu estou fazendo desse outro jeito, porque eu quero chegar aqui, e aqui dessa forma eu não estava conseguindo. Mas a gente precisa muito ter esse protagonismo e sermos vocais em tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. Né? Olha, não deu certo por isso, e agora eu estou mudando a minha rota para cá, porque eu sei onde eu quero chegar. E isso é em todos os níveis da empresa, sabe? Então, eu te falo que quando eu cheguei aqui, eu particularmente, eu fiquei um pouco chocada, assim, porque você sabe onde você tem que chegar, mas eu falo, tipo, faz o que você acha que você tem que fazer. Faz. Até a diversidade de rotas que você tem, às vezes até uma coisa que é uma dificuldade. Você fala, nossa, eu posso escolher o caminho que eu vou seguir aqui. É, É é, interessante isso que você está falando. Mas acho que casa muito com o que você havia dito sobre a possibilidade que você tem de falhar rápido, né? Se pode falhar, fale rápido uhum, e busque a rota que vai te levar para onde você quer. E acho que é o conforto de você poder externar isso e ser vocal em relação a isso, inclusive as falhas, é um ativo, né? Que talvez não sim, seja fácil, sim, principalmente numa companhia desse tamanho, com tantos acionistas, interesses, etc. Eu acho que só ganha relevância e é uma lição que fica também aqui para nós que assim interessados também em promover cultura de inovação nos nossos ambientes de trabalho para seguir, né? isso, Eu isso até só aí, para complementar esse ponto, acho que essas diferentes formas, perfis, né? Geralmente a gente consegue endereçar também pensando em grupos homogêneos dentro da organização. Então, por exemplo, a gente dentro da minha área eu tenho uma área de inovação também, né? Na verdade, é um grupo que gosta de discutir algumas coisas de inovação. Aí é uma coisa mais orgânica, porque aí quem gosta daquele assunto vai participar. Aí até, como você comentou, né, Luiz Felipe, tem pessoas que não têm tanto esse perfil, gostam de tocar o dia a dia, e na verdade é super necessário, né? Enfim, a gente tem que Uhum. ter realmente esses dois conhecimentos. E aí o que a gente faz é incentivar essas comunidades internas, né? Então a gente tem, por exemplo, o time de governança interna, a gente tem o time de inovação interna. É legal incentivar essas comunidades orgânicas aí para se juntarem, discutirem, enfim, porque é a partir do interesse, quando é orgânico, as pessoas gostam daquilo, então elas vão necessariamente ficar ali fazendo. Concordo. Não, muito legal. Apareceu uma outra pergunta aqui, da Gisele, e ela tem a dúvida o que é feito
falando de sustentabilidade, né? O que seria feito com submarinos depois da vida útil dele, dos 5 anos que havia sido informado? O que é feito? Então, eu até mandei o link, depois se vocês puderem passar o link para todo mundo, a gente passou o link aqui do estudo, tá? O casco, eu até busquei aqui, peraí, porque tem o casco de aço pressurizado, os trocadores de calor e os servidores foram reaproveitados, reciclados por outras submarinos e empresas da área, tá? Da área náutica. Então a gente conseguiu, na verdade, o projeto é que eles reaproveitem o casco, porque o casco é pressurizado, enfim, é bem específico, né? E essa questão também de trocar calor é super importante no submarino também. Então, eles são reaproveitados. O leito marinho foi restaurado ao estado original. Então, assim, acho que o que é importante aqui também é até porque uma vez que é uma intervenção, né, na natureza, né, assim que isso é feito, tem algumas mudanças no próprio leito marinho, porque é um peso que se coloca no fundo do mar, e aí o que é feito, geralmente não, né? O que foi feito nesse projeto é a restauração do leito marinho após, acho que até 5 anos depois da retirada. Da retirada do submarino. Aí, aqui acho que, né, o pessoal, eu até coloquei o texto aqui e o link, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre esse projeto. Esse link tem umas imagens, enfim, é super legal e mostra um pouquinho disso. Super interessante. Se eu puder fazer mais uma aqui, eu acho que só porque IA é um tema que realmente também me interessa bastante, acho que foi mencionado sobre a IA tem que ser responsável, né? Acho que principalmente no estágio e na importância que um grupo como esse tem. Então, queria falar um pouco disso, sobre como garantir esses mecanismos, né? Colocar quase como esse componente by design mesmo. Se isso é feito, se isso chega a travar um pouco algumas das inovações que vocês pretendem, se tem alguma fricção relacionada a isso interna, de vamos ser um pouco mais agressivo, ou em quais setores a gente pode ser. Como vocês têm visto porque, queira ou não queira, a questão da IA teve um salto gigantesco nos últimos 2 anos, 2 ou 3 anos. Era algo que todo mundo sempre usou, mas na proporção e importância com o impacto que tem, eu acho que é algo relativamente novo. Então, como vocês, como conhecedoras desse tema, conseguem até controlar, mensurar e capturar melhor essas oportunidades? Bom, dentro quando a gente fala de IA responsável dentro da Microsoft, existe um grupo muito grande olhando só para isso em todas as nossas ferramentas, né? Então, a gente tem aí, são 6 pilares, que é a questão da segurança do dado, da privacidade, da justiça, da igualdade e da inclusão. Então, esses 6 pilares drivam tudo o que a gente faz relacionado à IA em todas as nossas ferramentas, e a gente observa ali, dentro dos modelos, por exemplo, o Copilot, ele é um assistente de IA, e ele tem um modelo específico que a Microsoft utiliza e vai renovando esse modelo à medida que novos modelos são criados. Então, esses modelos, eles trazem o que a gente chama de guardrails. E esses guardrails são os que determinam, dentro desses 6 pilares da IA responsável, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Então, às vezes, quando a gente, até no momento em que a gente cria um determinado prompt, ou seja, a gente faz um requerimento, uma solicitação para a ferramenta de IA, dependendo da frase, da palavra que a gente usa, do tom, ele pode simplesmente não responder, porque ele entra num dos guardrails de dos pilares do Responsible AI. Então, não só a resposta que ele gera, mas até o que a gente pergunta para ele, ele também observa. Tá? Então, todos os modelos levam esses guardrails para garantir que você não vai infringir nenhum dessas regras do Responsible AI. Poxa, muito bom. Isabela, você quer complementar ou você ia falar alguma coisa? Não, só para complementar que a gente faz também um processo de
de rede interno, tá? De campeões de Responsible AI. Então, por exemplo, eu me voluntariei recentemente para ser uma campeã, e aí você entra numa comunidade, no próprio Viva Engage, que é tipo uma mídia social interna, e aí tem ali, por exemplo, os treinamentos que você precisa fazer, justamente que a Carlinha comentou, sobre os pilares, sobre o que é identificar alguma questão, né, que pega ali na questão da responsabilidade de IA, ou seja, ou da IA não estar sendo inclusiva, ou da IA, ou a gente está usando muito bias, né, dentro da IA. Então, são treinamentos que mostram, que nos ensinam a captar esses momentos onde a IA não está sendo responsável, e aí a gente tem essas comunidades aqui dentro, que são, por exemplo, todo projeto precisa ter um campeão de IA, eu faço a área de projetos da Microsoft, então a gente vai para uma empresa para ajudar eles a implementar IA, por exemplo. E sempre tem que ter alguém com esse pilar de conhecimento, que fica atento a esses pontos que a Carla comentou, porque é um assunto interdisciplinar, né? Enfim, ele vai aparecer em qualquer lugar de IA e a gente precisa ter essa capacidade aí em todos os momentos. Incrível. Acho que eu agradeço de novo demais as respostas às perguntas. Eu vou passar a palavra para o Leonardo Trenti de novo e me despeço aqui de vocês. Obrigado. Luiz, muito obrigado aí pela condução, pelas palavras, né, pelas perguntas aí. Queria só dedicar 1 minuto, tá, para as considerações finais, tanto da Carla como da Isabela. De antemão, muito obrigado pela participação, pelas evidências, pelos exemplos. Eu acho que trouxeram aí alguns insights muito relevantes. Então, Carla, por favor. Tá. Agradecer mais uma vez a participação e dizer que isso aqui foi só uma gota no oceano, né? Só para a gente foi só uma provocação. A gente não tinha nenhuma pretensão de trazer aí todo um estudo sobre inovação e sobre cultura, mas muito mais gerar mesmo dentro dos parceiros aí, dos sócios da Britam, essa discussão sobre a inovação e levar um pouco da nossa história também, da história da nossa empresa e como que a gente hoje pode colaborar com isso. Maravilha. Isabela? Não, perfeito, Carla. Acho que é realmente agradecer mesmo, acho que esse espaço, quando a gente é meio mudado, né, pela uma história de inovação, acho que a gente começa a ficar um pouco, enfim, entusiasta, né? Eu acho que isso aconteceu com a gente, né, Carlinha? Acho que nós vivemos uma cultura de inovação na prática ao entrar nessa empresa. Então, é uma coisa que a gente gosta de falar, porque acho que muitas empresas entendem o valor de inovação financeiro, né, mesmo até, entendem o valor de inovação para o futuro, mas não sabem por onde começar, né? Enfim, é realmente um processo. Então, é um prazer trazer esses exemplos práticos. Até a gente, né, fiquem à vontade aí para entrar em contato com a gente e tal, se tiverem dúvidas a partir daqui. E boa sorte nessa jornada, acho que é a jornada do futuro, então estamos próximo aí de vocês. Perfeito. Certamente teremos outras oportunidades. Queria novamente agradecer tanto a você, Carla, Isabela, pela apresentação, pelos exemplos, pelos links que você deixou aqui no chat. Agradecer também a liderança do Comitê de Tecnologia e Inovação, tanto ao Luciano Moraes como ao Luiz Felipe, que conduziu aqui muito bem hoje essa palestra junto com vocês. E, claro, a toda a nossa audiência pela participação, pelas perguntas. Lembrando que a gravação desse evento ficará disponível no canal da British no YouTube e também, claro, convidamos a todos a compartilharem o link com os seus contatos e entusiastas aí do assunto. A agenda com os próximos eventos da Câmara estará disponível no próprio site da britisham.com.br e fica aqui, claro, meu agradecimento e certamente teremos outras participações. Muito obrigado, Isabela, Carla. Fiquem com Deus. Forte abraço. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Obrigada. Tchau, gente.